Ah não, é impossível em 15 minutos conseguir zerar todos os meus e-mails. Certamente foi isso que você pensou antes de cair nesse vídeo. Mas hoje eu te ensino um método infalível de organizar os seus e-mails com apenas 3 passos. Mesmo que a sua caixa esteja abarrotada de coisa. Então, bora pro conteúdo. A forma que eu vou te ensinar hoje foi testada e eu sempre tenho a oportunidade de fazer uma prova real quando eu volto de férias e tem centenas de e-mails ali parado. Então, esse método vai fazer você evitar o estresse, aumentar a sua produtividade e, de quebra, ainda ganhar mais tempo para fazer outras coisas. Então, vamos para o passo número 1. Você só vai precisar criar 3 pastas dentro do seu e-mail, que são basicamente ação urgente, ação não urgente e o arquivo 2024. Aqui eu faço questão de criar uma pasta por ano, porque vai facilitar você excluir depois de um período pré-estabelecido, que pode ser 5 anos, 3 anos. Isso vai depender da sua capacidade de armazenamento ou da Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. O nome de cada pasta é autoexplicativo, mas para poder deixar claro aqui, na primeira você vai lançar aquilo que precisa de uma ação imediata. Na segunda é para lançar todos os e-mails que precisam de uma ação que pode esperar um pouquinho. E o terceiro é para guardar aquilo que já foi tomado uma ação ou que não precisa de uma ação. Mas tenha calma que não é só isso. Eu ainda preciso te falar dos passos 2 e 3. Então fica até o final, porque você vai perceber que um passo não funciona sem o outro. Então agora vamos para o passo número 2, que é o funcionamento da dinâmica. Defina um horário que melhor caiba no seu dia e dê a preferência de fazer isso no momento em que tiver com baixo rendimento, ou seja, são aqueles períodos que você não vai estar com muita energia. Isso porque a ação que você vai fazer nesse primeiro momento é somente classificar cada um dos e-mails nas suas devidas pastas. Abra cada um dos e-mails e identifique se eles precisam de uma ação urgente, uma ação não urgente ou simplesmente um arquivamento. Nessa etapa, não se preocupe em responder ou tomar nenhuma ação. Se você fizer isso, vai acabar perdendo muito tempo em um único e-mail e não cumpre a ideia inicial, que é somente organizar a sua caixa nesse primeiro momento. E aí, essa dinâmica não vai funcionar. Crie uma regra de deixar os e-mails que precisam de uma ação como não lido. E aqueles que já tiverem marcados como lido, significa que deverão ser deletados ou arquivados, porque já foram resolvidos. Seja porque já tenha anotado a tarefa mais complexa em um bloco de notas, para tomar uma ação futura, ou seja porque já tenha sido respondido na regra dos 2 minutos, que é aquela regra que se a tarefa demorar menos de 2 minutos, então ela deve ser executada sem precisar anotar em lugar nenhum. Se você tem interesse em saber mais detalhes sobre a organização completa da sua rotina de trabalho, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui no card. Bom, agora eu vou te mostrar na prática como fazer tudo isso acontecer. Aqui vocês podem ver um exemplo de uma caixa de e-mails. Mas como é só uma simulação, foi eu que enviei os e-mails para mim mesmo, só para exemplificar. Então a caixa não está tão cheia assim, mas o conceito se aplica também para caixas abarrotadas, tá? Por definição, e para facilitar também a leitura dinâmica, eu deixei pré-estabelecido que apareça as 3 primeiras linhas do e-mail, e assim eu consigo ler a parte do conteúdo sem abrir a mensagem inteira. Vocês vão ver que eu já criei 3 pastas aqui na lateral, e os e-mails, eles estão na caixa de entrada como se eu tivesse acabado de receber. Então eles ainda estão sem a leitura. Eles geralmente ficam ordenados por data de recebimento. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar por título e abrir só a última mensagem, como nesse exemplo aqui, ó. Aqui a gente vê que foi solicitado a criação de um contrato para um fornecedor X para a próxima semana. Depois pede que verifique se o fornecedor está com a documentação válida e depois o anexo do escopo. Neste caso, eu deixo como não lido e coloco o último e-mail na pasta de ação urgente e marco os demais como lido. A ideia é organizar a caixa e não resolver a pendência, né? Então, a gente faz uma leitura dinâmica e classifica se aquele assunto precisa de uma ação urgente, não urgente, arquivo ou lixo. Esse primeiro exemplo está informando que o documento foi atualizado. Então é só um arquivo, porque não preciso tomar nenhuma ação nele. O segundo, estão pedindo para avaliar a performance da equipe e entregar um relatório até amanhã. Então jogo ela na pasta Ações Urgentes. O próximo é um comunicado. Eu posso simplesmente ler e deixar marcado como lido e depois eu jogo tudo de uma única vez no arquivo. Depois é para consultar se está tudo certo com o pagamento de um fornecedor X. Este eu posso classificar como uma ação não urgente também. E por fim, temos uma solicitação para desenvolver um fornecedor para um projeto de concorrência para o próximo ano, ou seja, é uma ação não urgente. Depois, os que sobraram como lidos, a gente pode jogar tudo de uma única vez na pasta Arquivos.
Eu espero que você esteja gostando dessas dicas, mas fica por aí que ainda tem mais um passo que é essencial para que tudo funcione da forma correta. Eu aproveito para te pedir que curta esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a impulsionar o conteúdo a chegar no maior número de pessoas que estão precisando de mais produtividade. Agora vamos para o passo número 3, que é a identificação e a tomada de ação. Utilizando esse formato, você vai conseguir identificar exatamente quantas ações urgentes e não urgentes você tem para resolver no decorrer do seu dia. E aí você pode utilizar um momento de maior energia para resolver cada uma delas. Isso vai te trazer muito mais controle e você vai ter todo o domínio das atividades nas suas mãos. Ter os e-mails arrumados na caixa de entrada é tipo ter a pia limpa em casa, sabe? Ou as roupas dobradas. Isso vai te trazer uma sensação de controle total. Esse método vai trazer para você mais foco, evitar erros e garante uma rotina muito mais eficiente. Obviamente, depois de zerar a sua caixa, vão chegar mais e-mails e aí você repete todo esse processo em um segundo momento. E aí uma dica importante, para que as atividades não urgentes não caiam no esquecimento e nunca sejam tratadas como prioridade, você define um período na sua semana para olhar e tratar essa pasta. Assim você não deixa nada para trás sem uma resolução devida. Eu espero muito que esse conteúdo ajude no seu dia a dia e te vejo no próximo vídeo.